Olá, neste vídeo eu vou falar sobre as telas ou modo de voo, como são chamadas no manual do XC-SOAR. Antes de mais nada, eu peço que quem ainda não se inscreveu, que se inscrevam no canal, para que vocês recebam as atualizações e novos vídeos postados, ok? Então vamos lá. Abrindo. Então é isso. A gente vai fazer aqui a configuração e personalização das telas de voo. Então, a gente vai, em cada uma das telas do XC-SOAR, personalizar as infobox que serão exibidas. Para quem não sabe, o XC-SOAR ele possui três telas padrão. Uma que é a tela modo cruzeiro, a outra é a tela modo girando e a última é a modo planeio final. A modo cruzeiro, que é a primeira, é a tela que vai ser exibida na maior parte do tempo durante o seu voo. A tela girando, ela automaticamente vai ser exibida quando o aparelho detectar que você já está fazendo 3/4 de uma curva. E a tela modo planeio final, ela vai ser exibida quando você tiver um waypoint carregado numa prova, por um exemplo, né? E faltar apenas um waypoint ou então apenas um único waypoint. Ela vai selecionar essa tela. Então vamos lá configurar. Duplo clique na tela. Config. Sistema. Aparência. Configuração de infobox. Aqui você vai ver as três telas logo no início. A girando ela está aparecendo como primeira, a planeio a segunda e a planeio final a terceira. Como eu falei, vamos lá na planeio, que vai ser a primeira tela que a gente vai configurar, que é aquela que é exibida a maior parte do seu voo. É importante frisar que essa configuração que eu vou fazer aqui das infobox, ela está preparada para competição. Então, as infobox que você precisa usar numa competição são completamente diferentes daquelas que você precisa usar, por exemplo, para um voo livre de cross-country, entendeu? Então, neste vídeo a gente vai fazer essa configuração das infobox pensando numa competição. No próximo vídeo eu vou ensinar como criar perfis diferentes de usuário. E aí nos perfis você pode criar perfil para o tipo de voo que você vai fazer, para o tipo de vela que você está utilizando, entre outras coisas. Então vamos lá. A primeira infobox eu vou alterá-la e a gente vai fazer a modificação e colocar para ser exibida diferença na próxima altitude e selecionar. O que é essa diferença na próxima altitude? Na verdade, nada mais é da altitude que você vai chegar no próximo waypoint programado na prova. Na segunda infobox, eu gosto de colocar a distância até o próximo waypoint. Então, essa distância até o próximo waypoint, aqui ela não está traduzida. Então, ela está ainda em inglês. Ela está aqui como next distance. A gente vai selecionar. Na terceira infobox, eu gosto de colocar a velocidade em relação ao solo. Então vamos lá. Letra V. Velocidade no solo. Selecionar. Nessa última da parte superior, eu gosto de colocar a velocidade golfinho. E eu já vou dizer o que ela é e o que faz. Velocidade de golfinho. Ok. Essa velocidade de golfinho nada mais é do que a velocidade recomendada pelo sistema
com base nas condições naquele momento do voo, então você tem que fazer com que a sua velocidade no solo seja igual à velocidade recomendada que está marcando aqui, ok? Então, em princípio, essa velocidade recomendada é a velocidade na qual a sua vela vai obter o melhor planeio naquele momento, planeio instantâneo. Na parte de baixo das infobox inferiores, nessa primeira aqui, eu gosto de colocar a altitude automática. Vamos selecionar. Na segunda, eu prefiro a gente colocar o percentual de bateria. Por quê? Isso é um gosto particular meu. Quando você está voando, normalmente a gente aumenta ao máximo o brilho da tela do aparelho. Isso faz com que o consumo da bateria aumente muito. E então aqui nessa infobox bateria, a gente vai acompanhando em quanto por cento que está a bateria do aparelho. E à medida que ela vai caindo, você sabe a hora de ligar o power bank para poder recarregar o seu aparelho. Na infobox ao lado, a terceira da parte inferior, eu gosto de colocar o tempo estimado até o próximo waypoint. Quanto tempo eu vou gastar para chegar no próximo ponto de virada. Então, aqui essa infobox, ela já está traduzida para o português. Tempo até o próximo ponto. A gente seleciona. E por fim, na última infobox da parte inferior, eu gosto de colocar a hora local. Pronto, está feita a configuração da primeira página, que é a página planeio. Antes de fechar aqui, eu vou copiar, que ela vai salvar todas essas configurações que eu já fiz na memória. E eu vou abrir a página girando. E aqui eu vou mandar colar aquilo que eu havia copiado da planeio. Pergunta se quer sobrescrever, você diz que sim. Então todas aquelas infobox que eu já programei lá, na primeira tela, elas já automaticamente estão copiadas para cá. Isso facilita porque apenas algumas delas é que eu vou mudar aqui nesta página girando, outras vão ser mantidas. Então a primeira que eu vou alterar nessa segunda página é essa aqui de cima, é a primeira de cima. Nela, para esta página, eu vou colocar a altitude necessária que eu preciso alcançar para conseguir chegar no próximo waypoint. Então, essa aqui já está traduzida para o português. Ela está como próxima altitude necessária. Vamos lá. Aqui. Selecionar. Ok, a sigla é WP Alt R. E a segunda que eu vou, na parte superior, é apenas essa que eu vou modificar. Continuam a distância do próximo waypoint, a velocidade no solo e a velocidade otimizada, que é a velocidade de golfinho. Na parte inferior, para essa tela, eu tiro aqui a bateria, a exibição da bateria, e vou colocar outra coisa. Nessa aqui, a gente vai colocar o ganho térmico, que eu já vou dizer o que é. Ganho térmico, selecionar. Esse ganho térmico, na verdade, ele vai dizer para você quanto que você ganhou ou perdeu na térmica atual. Então é uma informação muito importante para você saber se você abandona ou não aquela térmica, né? Se vale a pena ou não permanecer naquela térmica. Porque às vezes ela dá uma
subida, mas desce, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, você fica insistindo e essa infobox ela vai te falar, olha, você está nessa térmica aqui, você só ganhou, por um exemplo, 50 metros e você está lá batalhando na térmica 5 minutos. Então não vale a pena, você vai tocar para outra térmica. Na infobox ao lado, que é a terceira da página da parte inferior, a gente também vai mudar. Nessa aqui, a gente vai colocar a subida térmica nos últimos 30 segundos. Subida térmica, últimos 30 segundos. O que ela vai mostrar, essa infobox? Ela vai mostrar qual que é a média térmica que você está tendo nos últimos 30 segundos naquela térmica. Então, por exemplo, você está lá, mas não miolou direito a termal, tem lá aquelas pontadas de 3 metros por segundo, depois volta para meio. 3,5 volta para 1. 4 volta para 2. Então você não sabe identificar ao certo de quanto que está a térmica, se vale a pena permanecer ou não. Então, essa infobox ela faz o cálculo e e mostra para você a média de subida dos últimos 30 segundos, para você saber também se vale a pena ou não permanecer nessa térmica. Ok? Então aqui a gente vai fechar, já está pronta esta tela, que é a tela girando, que aparece quando você começa a enroscar na térmica. Fechar. Agora a gente vai configurar a última tela, que é a tela planeio final. Aqui a gente já copiou aqueles dados da tela planeio, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colar e sobrescrever o que vem padrão aqui. Porque também a gente vai aproveitar algumas infobox e não vamos trocar todas, só algumas delas, tá? A primeira que a gente vai trocar é essa primeira também da parte superior. Aqui nós vamos colocar a altitude de chegada no último waypoint, que no caso seria o goal da prova, né? Então, necessário frisar, como eu já havia dito, que essa página planeio final, ela só vai aparecer quando estiver faltando apenas o último waypoint da prova. Nos outros, ela vai permanecer a tela girando ou a tela planeio. Esta planeio final só aparece no último waypoint, na hora que você está para fazer o último waypoint, ou o último pilão, né? Que no caso seria, num campeonato, seria o goal. Então vamos lá, a primeira que eu vou trocar é essa que está como diferença na próxima altitude. Essa primeira a gente vai mudar para a altitude de chegada no próximo ponto. Ok, selecionar. A altitude de chegada no próximo ponto, ela vai dizer com qual altura você vai chegar lá no gol, né? É importante mencionar que não é para confiar 100% nessa informação não, porque como ela é instantânea, ela é dada naquele momento, ela muda muito e pode te deixar na mão. Então se você confiar muito, você pode não conseguir chegar no gol, ok? E a outra que a gente vai trocar é a terceira tela da página inferior. Aonde que está? Aqui. É a terceira tela, não, a terceira infobox da parte inferior. Aqui a gente vai colocar a hora em que eu vou chegar lá no último waypoint, no caso, né? No goal. Então, essa aqui é hora ao término da prova. Aqui. Selecionar. Então é isso, nessa tela aqui, a tela planeio final, a gente só troca essas duas. E vamos fechar. Novamente, fechar. Ok, está aí o resultado, está configurado. Essa tela que está sendo exibida aqui é a padrão de todas, é a planeio.
Quando eu começar a enroscar uma térmica, ela vai exibir a tela girando. Quando eu sair da térmica, ela volta para essa tela planeio. E quando tiver faltando apenas um pilão para completar a prova, ela exibe aquela tela planeio final, que é a terceira que a gente configurou. Então é isso. É importante falar que a escolha dessas infobox é muito pessoal. Eu coloquei o que eu acho que é interessante, mas para outros pilotos, né, pode não ser. E é legal também falar que eu coloquei isso com base nas regras mais simples que podem existir para campeonatos. É claro que, dependendo do tipo de campeonato, você vai ter que selecionar outros tipos de infobox. Por exemplo, um campeonato onde tenha horário limite para chegada, você pode selecionar. Então são várias coisas que vão determinar qual que é a melhor infobox para ser exibida em cada uma daquelas situações, né? Do modo cruzeiro, modo girando ou modo planeio final. Então é isso. Lembrando que essa configuração ela é para competição. Você não usaria essa mesma configuração de waypoint, por exemplo, ou próxima distância, igual está sendo exibido aqui, tempo de chegada no próximo waypoint, num voo de cross. Você não tem waypoint num voo de cross. Então não faz sentido você utilizar essa configuração num voo livre de cross country, por exemplo. Então, volto a dizer que é só mesmo para competição essa configuração que eu fiz. No próximo voo a gente vai fazer uma configuração dessas mesmas telas, mas aptas para o voo de cross, ok? Então não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram e mais uma vez gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.